Essa é uma questão onde nós ainda estamos sensíveis à fixação à identidade, né? Então, o que a gente vai propor aqui, ela vem dentro da abordagem que é chamada abordagem da grande compaixão, tá? Então, a gente tem a compaixão comum e tem a grande compaixão. A compaixão comum seria como a gente tentar aliviar o sofrimento que a gente está vendo, né? Que a gente está ouvindo, que a gente está sentindo em relação a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Por exemplo, tem uma criança chorando e você vai lá e tenta confortar essa criança ou tenta amamentar essa criança, tá? Essa seria a compaixão comum. A grande compaixão, ela inclui a compaixão, mas ela também inclui a visão de sabedoria que entende como que o sofrimento surge e como o sofrimento se estrutura e como o sofrimento cessa. Então, a grande compaixão ela é mais completa. Para essa abordagem sobre como lidar com pessoas difíceis, a gente vai usar a abordagem de Prajnaparamita, tá? A originação dependente, ou se a gente também quiser chamar, a gente poderia chamar de psicologia budista. Tá? Psicologia no sentido de que, em vez de estarmos buscando fatores externos para poder nos justificar, né, sobre o porquê que está sofrendo, porquê dói, o porquê doeu, o porquê vai doer, a gente olha para dentro e tenta clarificar esse aspecto interno. Tá? Então, existem várias formas de utilizar a psicologia budista para você lidar com as pessoas difíceis, né? E o ponto principal aqui, como é pela grande compaixão, a gente vai propor abordagens onde a gente vai encontrar os seres em diferentes posições mentais e a gente vai tentar, então, ajudar, tá? Naturalmente, quando a gente tenta ajudar os outros, a gente também tenta nos ajudar, tá? Então, a gente pode começar chamando que existe uma pessoa, sei lá, chamada Rafaela, e Rafaela tem uma mentalidade muito difícil, tem um temperamento difícil, e tem isso e tem aquilo. Pode começar assim, mas na medida que a gente vai aprofundando nos ensinamentos sobre originação dependente, sobre Prajnaparamita, né, sobre psicologia budista, na verdade a gente vai ultrapassando essa linguagem da pessoalidade, tá? A gente não consegue mais ver que aquilo é a pessoa. A gente vai ver que a pessoa nada mais é do que uma dimensão de liberdade interna, que é como um espelho límpido, e ela tem propensões, ela tem energias de hábito que produzem um aspecto neurótico, mas essas propensões são como manchas no espelho, ou como um reflexo no espelho. O problema é que quando ela olha, ela se identifica tanto com aquilo que ela tem medo de perder aquilo. Por exemplo, como uma adolescente que é muito bela, mas aí ela tem uma espinha no rosto. Então ela tem um rosto inteiro para poder focar, mas ela fica apenas focando naquela acne, né? Isso a gente deveria sorrir diante disso. Mas, em geral, a gente não sorri, a gente sofre bastante, como se nós pudéssemos ser descritos por uma visão bem limitada diante daquilo que a gente tem, que é a natureza da realidade, né? Então, do ponto de vista da psicologia budista, a gente tem a questão que a gente vai chamar de visão estreita e visão ampla. A visão estreita é quando a gente opera a mente dentro disso que a gente chama de avidya. A-V-I-D-Y-A. Vidya significa lucidez, sabedoria, e A é negação, então significa perda de sabedoria ou perda de lucidez. Tá? Então, quando a gente opera a mente a partir de avidya, a gente vai chamar isso de ignorância. Ignorância por quê? Porque em vez de a gente estar operando a mente com lucidez, a gente está operando com o que a gente vai chamar de propensões kármicas ou energias de hábito, tá? E isso é que nos conduz a fazer vez após vez a fixação à identidade e no final a gente congela o outro. A gente congela o outro porque a gente está se congelando. Então, esse hábito de se congelar, né, essa coisitude, né, que é a capacidade de transformar o potencial nosso e do outro em uma coisa que está sendo condensada, né, e a partir daí a gente age dentro de uma visão fundamentalista, isso inevitavelmente nos produz a confusão e a insatisfação. Porque uma vez que a gente está em movimento a partir de avidya, essa visão estreita, a gente esquece, por exemplo, da impermanência, né?
Então, dentro dessa visão estreita, a gente está lutando o tempo todo contra a impermanência. A gente nem cogita colocar a impermanência ali dentro, né? Então, é muito importante que essa abordagem que a gente vai propor, ela esteja aliada a partir do silêncio, a partir da meditação, tá? Porque dessa forma, a gente tem como desacelerar o movimento da mente e tem como começar a ver, olha, existem certas disposições mentais e essas disposições mentais nos conduzem a tais consequências. E essas consequências nada mais são do que o sofrimento, né? Então a gente pode olhar tanto numa perspectiva nossa, quanto numa perspectiva nossa e dos outros juntos, né? Ou seja, a gente está aqui para ajudar. E nessa visão de a gente estar aqui para ajudar, a gente começa a perceber que, por exemplo, os seres, eles devido à limitação, né, devido à visão estreita, eles se constroem de modo frágil, na realidade, e as tentativas de obter felicidade como algo externo e a tentativa de evitar a infelicidade como se fosse algo externo conduzem a ele a mais a eles mais e mais insatisfação, né? Então, a gente se move agora a partir de bodhisattvas, né? Os bodhisattvas são aqueles que olham os seres a partir da grande compaixão, né? E eles vão tentar ajudar os seres a ultrapassarem suas dificuldades. Então, segundo os ensinamentos, nós sofremos justamente porque a gente tenta se identificar com aquilo que a gente não é. A gente tenta se identificar com as identidades, né? Mas as identidades elas estão flutuando o tempo todo. Então, a gente deveria procurar aquilo que é realmente estável dentro de nós, né? Então, a gente poderia sempre falar, quando a gente fala em identidade, a gente fala em fixação, visão estreita e também fala de transmigração. Transmigração é assim, a gente está num lugar e imediatamente quando a gente está naquele lugar, a gente já está aspirando o outro. Pode ser lugar, situação, pessoas, coisas e por aí vai, né? A gente então chegou onde a gente queria estar, em seguida a gente já está querendo transmigrar, né? Então, qual a importância desse tema que a gente está falando aqui? A importância é que esse como lidar com pessoas difíceis, ele vem a partir da compreensão do mundo interno como um diferencial. A gente tem essa questão da vida contemplativa, né? Por exemplo, a vida contemplativa, ela não exige resultados em metas. Ela exige um olhar que está olhando numa perspectiva livre e está contemplando como que a mente cria o engano. Mas esse olhar, ele está livre, né? E esse olhar, ele está repousando sobre sabedoria, sobre o Dharma, né? Dharma significa ver a natureza das coisas como elas são, né? Então, o que acontece? A pessoa, então, começa a perceber que existem certas disposições mentais e essas disposições mentais têm um alcance e, naturalmente, esse alcance tem uma limitação. É como se fosse o horizonte que a pessoa consegue ver a partir dos olhos dela. Mas esses olhos não são os olhos físicos, são os olhos sutis. Por exemplo, se eu pedir para vocês imaginarem abrindo a geladeira de vocês, vocês não precisam ir lá na cozinha de vocês. Vocês só conseguem ver uma geladeira se vocês tiverem uma geladeira dentro de vocês. Se vocês nunca tiverem visto uma geladeira, vocês vão ficar olhando assim, procurando. Esse procurar já é o quê? O olho sutil, né? Às vezes, não sei se vocês já perceberam, às vezes tem uma pessoa que está do lado da gente, ela está assim. Aí a gente diz, você está buscando o quê? Mas ela não tá ancorada em nenhum objeto. Então, esse buscar, ele vem de dentro, né? Então, o que acontece? O ponto principal, precisa deixar claro, é que essa forma como a gente vai ver, ela não vem numa perspectiva de congelamento, de psicologar, de ficar analisando o passado e por que depois, e por que a mãe, e por que o pai. Não vem nessa perspectiva, tá? Ela vem a partir do reconhecimento natural da mente. Então, tu para agora e fica de frente para uma parede, e tu inspira e expira. E aí? Né? Então, a pessoa então começa a perceber que ela consegue dar um distanciamento dessas propensões mentais e ela consegue então agora reconhecer outras qualidades que são qualidades de sabedoria. Não são qualidades dentro de estratégias ou de resoluções, tá? São qualidades de sabedoria naturais. E daí a gente vai então nos mover, tentando nos ajudar e ajudar os outros, e a gente vai, para poder ficar didático, tá? A gente vai dividir esse tema em grupos. Ou seja,
quando a gente falar num determinado grupo, por exemplo, o grupo 1, a ideia é que a gente possa estabelecer algum nível de conexão com essas pessoas, com esses seres, para poder ajudá-los a eles ultrapassarem suas dificuldades. Aqui, nós vamos dividir em grupos, como se fosse uma coisa separada. Mas, na verdade, os grupos acontecem ao mesmo tempo. Basta olhar para a nossa experiência, tá? Então, vamos lá. O primeiro grupo é o seguinte, o primeiro grupo são os seres, né, que se movem no piloto automático, que se movem no que a gente vai chamar, no termo técnico, chamar de responsividade, ou seja, eles se movem de modo reativo ao primeiro impulso que surge na mente. Eles desconhecem a natureza e o potencial criativo da própria mente e eles se movem, simplesmente assim, né? São caçadores-coletores. Então, nesse primeiro grupo, a pessoa ela tem pouco espaço interno. Então, ela tem pouca reflexão, né? Ela tem pouca reflexão sobre como é que ela está levando a vida dela. Então, ela não vai parar para se perguntar, por exemplo, o que é que está acontecendo ao redor? Ela não para. Ela simplesmente se move. E se move em modo muito aflito, né? Em geral, quem está nesse primeiro grupo, a pessoa se constrói e constrói os outros ao redor a partir de relações que flutuam a partir das emoções negativas e ações negativas. Então, a partir de orgulho, inveja, geralmente orgulho, inveja, apego, carência, raiva, ódio, e a pessoa realmente acredita que aquelas visões e aquelas ações que ela está fazendo, elas vão gerar vantagem. Por exemplo, ela é capaz de mentir, ela é capaz de difamar, ou ela é capaz de falar mal de um terceiro, acreditando que isso é uma vantagem. Tá? Só que não é, né? O que acontece? Nesse primeiro grupo, a gente tenta ajudar, mas a nossa ajuda precisa ser com um certo limite. Por quê? Porque o nosso ajudar, ele não pode vir querendo culpar o outro, também não pode vir querendo condenar o outro e querendo julgar. Do contrário, você não está querendo ajudar, você está querendo mostrar que você é superior, tá? Então, o que acontece? A gente evita congelar o outro. Ao mesmo tempo, a gente vai entendendo que é possível ajudar, mas com uma certa distância. A gente tenta ser respeitoso ao máximo que puder, mas quando a gente entender que o outro está ultrapassando o limite dele, a gente tenta dizer, olha, você está ultrapassando o seu limite. E tenta conversar, tá? Em geral, a melhor forma de ajudar esse primeiro grupo não é falando diretamente com a pessoa, porque ela está tão reativa dentro daquela bolha que ela vai gerar um afastamento. Ela não consegue ouvir. A melhor forma seria a gente indicar é, outras coisas dentro do mundo daquela pessoa, onde ela possa expandir a visão, porque existe essa possibilidade. Por exemplo, a gente poderia indicar um documentário de uma outra sociedade, de uma outra cultura, de uma outra forma de olhar o mundo. E aí, nesse primeiro grupo, é necessário uma etapa longa de acolhimento, porque, em geral, o BO, né, da pessoa ele é alto. E vamos mandar real, né? A gente não tem muita paciência para lidar com esse tipo de mentalidade. Então, esse primeiro grupo é um bom desafio para a gente ver realmente se a gente está ali querendo ajudar ou se a gente também está querendo barganhar alguma coisa na relação, né? Mas a gente não tem que aguentar nada, tá? A gente tenta ajudar, mas com uma certa distância. Por quê? Porque como a gente também é frágil, pode acontecer também de daqui a pouco a pessoa está fazendo as mesmas ações daquilo que ela estava criticando, ó. Aí a gente tem esse nível, assim, né? A gente critica a pessoa, daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa que ela. Então a gente tem esse nível de ambiguidade, essa contradição, o que a gente chama de contradição humana, né? Aqui a gente vai ver que não. Aqui a gente vai ver que é simples. É, não é que o outro seja irritável, eu é que me irrito e o outro faz com que aflore essa dimensão de irritação dentro de mim. Então esse primeiro grupo a gente vai resumir assim. Então vamos para o segundo grupo. O segundo grupo já consegue olhar melhor ao redor e ele se pergunta sobre o próprio movimento. Então, o segundo grupo se pergunta: como que eu posso andar melhor? Como que eu posso arrumar as coisas para andar? Então, o segundo grupo tem agora uma visão estratégica.
O segundo grupo agora, né, a segunda mentalidade, a pessoa ela entende, olha, já que eu tenho água e tenho fogo, eu posso ter água quente. Já que eu tenho água quente e tenho café, eu posso coar o café. E ela vai entendendo que uma coisa leva, uma coisa e outra conduz a um terceiro resultado. E a partir desse terceiro resultado, ela começa a avaliar o movimento dela, tá? Então, ela começa a olhar as experiências e as informações e começa a filtrar aquilo a partir dos resultados e ela começa a ter uma avaliação. No primeiro grupo, a pessoa não consegue avaliar muito bem porque ela está muito aflita. É como se ela tivesse o tempo todo se afogando nas próprias emoções, tá? E no segundo grupo, não. A pessoa agora entende causa e efeito e ela entende, olha, tem uma causa e efeito, tem uma realidade que se move por causa e efeito. Se eu ignorar a causa e efeito, isso tem uma consequência. O segundo grupo consegue avaliar isso. Então, o segundo grupo agora, a pessoa, essa mentalidade, né, que a pessoa está operando, ela aspira a resultados favoráveis e evita o que é desfavorável. Daí, o que é que a pessoa pode começar a ver? Ela pode começar a pegar o próprio ensinamento da psicologia budista e ela pode descobrir, por exemplo, que a felicidade e a infelicidade não vêm de fora. Não tem algo fora que a gente possa mensurar a partir de um resultado, que isso vai então trazer uma felicidade genuína e verdadeira. Daí ela pode sentar em silêncio, em meditação e querer começar a olhar para dentro. Então ela vai precisar de um eixo para isso, porque ela descobre qual é a trajetória dela na vida. Ela entende que se ela está viva, ela pode morrer. Isso precisa ser falado, né? Então ela entende a trajetória dela, ela entende o nascimento, a decrepitude do corpo, o envelhecimento e a morte, tá? Então, nesse lugar que é o grupo 2, a pessoa entendeu que ela tem um tempo de vida, ela não é eterna. Ela está começando a entender a real posição dela nisso que a gente chama de viver a vida, né? Então ela entende a impermanência e ela entende também que as situações elas são ambíguas. Elas trazem uma dose de alegria e uma dose de infelicidade, na mesma proporção. Tá? Então, nesse grupo 2, o grupo 2, a mentalidade, eles dão muita ênfase no aspecto de concretude das coisas. Então, isso é uma xícara, isso é um óculos, é tudo muito sólido. Tá? Então, os sentidos físicos, eles estão muito tensos, eles estão muito tensionados sobre as impressões do mundo. E então a gente crê que a realidade é externa e que ela já surge pronta e que nós somos personagens que estamos andando e operando dentro dessa realidade e que não é possível fazer de outra forma. Tá? Daí o que acontece? Para esse tipo de mentalidade, seria interessante aprender a meditar para poder desacelerar um pouco esse padrão mental que está viciado em metas, resultados e por aí urgências, né? O primeiro grupo ele é muito focado em urgências. O segundo grupo ele já tem a urgência, mas ele dá uma parada e analisa. Peraí, qual a consequência disso? Né? Então a gente poderia aprofundar ainda mais na psicologia budista e estudar os 12 elos. E aí a gente começa a perceber, por exemplo, que não importa o quanto de investimento a gente possa investir nas identidades, as identidades vão ser derrubadas pela impermanência. E que dentro das identidades é inevitável que a gente, uma vez que a gente tenha fixação às identidades, a gente começa a sustentar as bolhas e as bolhas geram uma certa demanda e um desgaste da nossa vida, né? Ou seja, a pessoa começa a refletir sobre o tempo de vida útil que a pessoa tem, né? Então ela entende que ela tem uma data de fabricação, mas ela não sabe quando é a data de validade dela, né? Aí vem o grupo 3. No grupo 3, o diferencial é o mundo interno, a vida contemplativa. Então, o grupo 3 inclui o grupo 2 e inclui o grupo 1. Não é que um é melhor do que o outro, é que tu consegue ver aquilo. Então, veja, em nenhum momento a gente ficou fixado sobre o que a pessoa é ou o que ela não é. O ponto são mentes possíveis que a pessoa pode operar. Agora, ela mesma, em geral, não tem consciência disso.
Daí o que acontece? A compreensão do mundo interno é o diferencial. Então, a pessoa pode se perguntar, como que eu conduzi as relações até agora? Como que eu me porto nos locais? Né? Como que as circunstâncias surgem diante dos meus olhos e eu simplesmente reajo àquilo? Então, ela começa a se dar conta de que ela pode obedecer aos condicionamentos ou não. Né? Aí ela descobre, por exemplo, que ela tem uma mente, e essa mente ela se movimenta. Aí ela vai se distanciando um pouco, né, a partir do silêncio, da meditação, e ela então se dá conta, bom, é, essa mente não está sofrendo o tempo todo. Na meditação você se dá conta disso. Então, como é que ela cria o sofrimento? Aí a gente descobre que, por exemplo, a gente pode recuar dos nossos hábitos e tendências, né, os padrões habituais, e a partir da experiência do Dharma, a partir da experiência de meditação silenciosa, a gente descobre uma liberdade natural. E essa liberdade natural, ela nos ajuda a lidar com as dificuldades. A gente não vai deixar de ter problemas ou dificuldades na vida, mas o ponto é de onde o lugar interno que tu lida com aquilo. Então, por exemplo, em vez de eu dizer que os seres estão fadados ao sofrimento, eu começo a entender que existe a experiência de sofrimento. Então, o ponto é aprender a reconhecer para poder se liberar, né? Daí, o que acontece? A pessoa vai se dar conta, né? Nesse grupo 3, ela começa a olhar para dentro e ela se pergunta como o sofrimento surge e o sofrimento cessa. Então, o que acontece? Ela se dá conta de que ela tem uma certa cegueira na mente dela. Mas essa cegueira não é porque ela não está vendo, é justamente porque ela vê. Então, quando ela está vendo algo na direção, ela deixa de ver outras coisas. E parece que aquilo é tudo que ela está vendo, né? Então, a fixação não é o ponto. O problema é a ignorância, porque a gente acha que a vida só pode ter sentido se a gente estiver sustentando esse movimento da mente. É como se fosse assim, a gente tem apego a ficar apegado às coisas. E se a gente chegar para a pessoa e dizer, olha, você pode fazer de outra forma, ela diz, não, isso é impossível. Trungpa Rinpoche diz que é como se fosse pedir para a pessoa pedir demissão da própria identidade. É isso, né? Mas aí o que acontece? A pessoa vai andando e ela vai se dando conta de que essa identidade ela vem a partir de uma posição construída. Então, o que acontece? Em vez de a pessoa ficar procurando verdades sólidas sobre as coisas, que tenta explicar o mundo, né? A gente sempre tem um amigo que quer explicar tudo. Ela vai recuando e vai percebendo como é que a própria mente se engana e cria esse processo de explicar a realidade a partir das bolhas. Então, a gente começa a introduzir o aspecto de vacuidade, né? Que é mais ou menos assim, olha, que interessante que isso funciona, mas isso parece sólido, mas isso não é tudo, né? Então, a gente começa a ultrapassar a própria noção de pessoalidade, porque a nossa base para olhar as coisas é prajnaparamita, é vacuidade, né? Então, a gente começa a perceber que, por exemplo, as leis que regem o universo, elas não são fixas, né? Silenciamos não para descobrir novas teorias ou leis, não é isso. A gente silencia em meditação para ver como é que as coisas surgem a partir dessa natureza livre, né? Dharmata. Daí, a meditação num primeiro momento, para esse grupo 3, né? É só parar o corpo e a pessoa vai se dando conta, peraí, eu não consigo parar o corpo se minha mente não estiver parada. No grupo 2, a pessoa quer praticar meditação para poder melhorar a vida dela. E no grupo 1, a pessoa não consegue meditar porque ela está muito inquieta. E ela tem uma autoestima muito baixa. Ela tem uma visão de si muito baixa. Ela realmente acredita que ela é uma pessoa horrível e por aí vai. Tá? Então, o que acontece? A pessoa vai meditando, crucial ter meditação, né? Senão ela não consegue olhar para dentro. E ela descobre, por exemplo, que tem um aspecto de energia. E esse aspecto sutil de energia é o que direciona ela para cima ou para baixo. É por isso que ela diz assim: próxima segunda-feira eu vou começar uma dieta. E ela não consegue, porque a energia não acompanha. Ou então, pior, ela tem a sensação de que ela está se traindo, porque ela tem uma explicação lógica sobre como que ela deveria andar,
mas na hora H ela não consegue fazer a energia de andar do jeito que ela gostaria. Então, qual é o ponto aqui? É que ela tem impulsos, que ela se identifica com esses impulsos e isso acaba deixando ela numa posição contraditória sobre as próprias vontades, né? E ela sofre com isso. Então, o que acontece? Ah, mais sutil do que a energia é a pessoa entender as paisagens, né? Ou seja, como que a mente e a energia se movem. A paisagem é o lugar onde os pensamentos acontecem, além de naturalmente atuarem sobre o nosso corpo, né? Então, a pessoa se dá conta de que quando ela começa a trabalhar com a realidade ao redor, sem esses fatores que a gente falou aqui, por exemplo, sem coemergência, né? Sem incluir o observador que está observando o ponto, ela se dá conta de que a mente engana a própria mente. Ao mesmo tempo, se ela começa a fazer a prática, ela se dá conta de que a mente é capaz de ver o movimento dessa mente condicionada, né? Então, a pessoa, ela se dá conta de que para ela descrever um resultado, uma meta ou uma objetividade sobre qualquer coisa, ela precisa incluir a descrição da mente que está observando aquilo. Isso seria com a emergência, né? Isso já seria o aspecto de sabedoria do espelho. Tendo falado isso, o que é que a gente começa a observar? A gente volta ao ponto da fala inicial, que é como então ter compaixão? Porque esses três grupos, eles são mentalidades possíveis e vocês vejam que quanto mais refinado é o processo de entendimento, mais ele vai ficando abstrato. Abstrato por quê? Porque as pessoas não estão falando disso, pô. Né? Então faz-se necessário conversar sobre essas coisas. Mas se a gente simplesmente conversar sobre essas coisas sem colocar em prática a meditação, a gente está simplesmente alimentando fantasmas, né? A gente está falando de palavras mortas. As palavras precisam brilhar nos nossos olhos. Tá? Então, para o grupo 1, a gente tenta ajudar, mas mantém um certo limite, uma certa distância, e tenta ajudar também promovendo novas visões. Tá? Para o grupo 2, ajuda a pessoa a entender como que ela está levando a vida dela, ajuda a pessoa a entender a trajetória da vida dela, né? Ou seja, a vida é simplesmente dormir, acordar, plantar, colher, aí acorda de novo e é só isso, assim? Será que a gente não olha para o céu e tem uma coisa mais ampla para fazer? Né? E para o grupo 3, a gente precisa tomar cuidado para não ficar muito orgulhoso daquilo que a gente está descobrindo, mas ao mesmo tempo o grupo 3 ele é capaz de olhar para dentro e entender, por exemplo, que em vez da pessoa se identificar, eu sou uma pessoa ciumenta, ela identifica ciúme como ciúme. Então, quando a gente vai no médico e a gente diz assim, eu estou gripado, o médico não vai dizer, você é a gripe. Ele, vamos nos ajudar para ver como é que você sai dessa gripe, né? Ou seja, ele mantém a condição de sanidade fundamental da pessoa. O grupo 3 ele é capaz de observar isso. O grupo 3 ele é capaz de fazer isso funcionar, né? Ou seja, a pessoa tem uma consciência mais ampla de entender que as emoções continuam surgindo, mas o ponto principal é o modo como você lida com aquilo, você reage àquilo. Então, esse grupo 3 ele começa a aprofundar a questão da psicologia budista, então ele começa a ver os três venenos mentais, a ignorância, a aquisitividade, a avareza e ódio e medo, tá? As 6 emoções perturbadoras, orgulho, inveja, desejo, apego, raiva, carência e assim por diante, e os 12 elos da origem independente, que é como a identidade, então, cria a sensação de fixação e congelamento da bolha. Tá? Então, a pessoa é muito importante que ela tenha acesso a esse tipo de conhecimento para ela mesma poder experimentar e praticar na vida dela, né? Por exemplo, se você chegar para uma pessoa e dizer para ela como seria a sua vida hoje sem uma emoção perturbadora, aí talvez ela não sabe explicar muito bem, né? Uma vez que ela, então, tem contato com esse tipo de ensinamento, no grupo 3 ela começa a desenvolver também as qualidades de sabedoria, como, por exemplo, sabedoria do espelho, que é isso, tudo isso que a gente está falando aqui é sabedoria do espelho, ou seja, o que é que o outro está olhando com os olhos dele, sabedoria da igualdade, que é a capacidade de, como um jardineiro, né, se alegrar
com os diferentes plantas do jardim e ajudá-las a crescerem por si só, ganhar autonomia, né, sabedoria da igualdade, sabedoria discriminativa, que seria as 4 9 verdades do caminho de 8 passos, ou seja, o que é que nos ajuda diante do sofrimento e a ter uma visão mais ampla e o que é que não ajuda, né? Qual é a sabedoria da vida que está funcionando? Como que a vida funciona? Como que é essa vida contemplativa? Né? Sabedoria da discriminativa. Né? Isso também vem pelo silêncio, pela meditação. Depois tem a sabedoria da causalidade, que é a gente consegue absorver a negatividade sem gerar negatividade e ainda ajuda o outro ao outro poder avançar. O mesmo conosco, tá? E por fim, a sabedoria de Dharmata, que é o quê? A gente entender quem realmente a gente é, né? Nossa verdadeira natureza. Então, qualquer uma dessas 5 sabedorias é capaz de entrar nos 3 grupos e a gente acessa essas sabedorias e é capaz, então, de gerar formas de lidar com as pessoas, né? Simplesmente por a gente relaxar no silêncio da meditação e por praticar os ensinamentos, praticar o Dharma no dia a dia. Então, essa é a grande compaixão.